Olá, tudo bem? Professor Felipe Ferraz Merino, com mais um tema interessante para vocês. Hoje nós vamos tratar dos profissionais de educação física, uma profissão que foi regulamentada pela Lei 9.696 de 1988. Antes dessa regulamentação, nós não tínhamos uma lei de educação física, então qualquer um podia dar aula de educação física, porque não era uma atividade, vamos dizer assim, privativa dos profissionais. Depois da regulamentação, ela passou a ser uma atividade privativa. Por que passou a ser uma atividade privativa? Porque a educação física, se ela for feita de forma incorreta, ela pode gerar grandes problemas físicos, estruturais, né? Musculação e outros esportes que não forem feitos adequadamente com acompanhamento. Por isso a necessidade da regulamentação do profissional de educação física que tem conhecimento de esportes, que tem conhecimento também da parte física, né, de ossos, de músculos, de articulações, enfim, que tem o conhecimento geral para poder orientar as pessoas que fazem educação física. Se inscrevam no meu canal, quem não se inscreveu ainda, dá um like aí no vídeo, é totalmente gratuito meus vídeos, acompanhem aí pelo canal, sejam bem-vindos. Bom, primeiramente eu vou colocar a questão dos direitos dos profissionais de educação física, né? Nós temos diferenças entre direitos, porque nós temos profissionais de educação física que fazem concurso público. Esses que fazem concurso público viram servidores públicos e são incorporados ao serviço público, seja ele federal, estadual ou municipal. Nesse sentido, quando ele vira um servidor público, ele é regido pela legislação específica ao qual ele fez concurso. Então nós temos servidores públicos, né, profissionais de educação física que fazem concurso, que são professores, universitários, são professores de primeiro, de ensino fundamental, de ensino médio, enfim. Em cada local que ele estiver, município, estado ou união, ele tem a legislação própria, ao qual rege a sua carreira e o seu salário. Mas hoje nós vamos falar não do servidor público, né? Vamos falar isso no outro vídeo, a questão do servidor público, das carreiras. Eu vou colocar aqui a questão do profissional de educação física regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é aquele que trabalha em empresas privadas, especificamente em academias, em clubes, né? Enfim, sem o concurso público, né? Empresa privada, né? Bom, falando desse caso de empresa privada, primeiro nós vamos colocar o quê? A questão de que nós temos muitos profissionais que não têm carteira assinada, né? Não tem carteira assinada. E pode não ter carteira assinada? Pode não ter carteira assinada. Mas aí depende da situação. Por quê? Porque nós temos profissionais de educação física que trabalham de uma forma não contínua, né? Ele vai lá eventualmente, né, e dá uma aula uma vez por semana. Ele é um personal trainer às vezes de alguém e dá uma aula uma, duas vezes por semana. Isso não vai ser considerado em princípio vínculo de emprego. Isso é uma prestação de serviço. É claro que a prestação de serviço, quando ela é avulsa, né, quando ele é um trabalho eventual, ele não é contínuo, acaba sendo maior remunerado, porque quem tem carteira de trabalho tem o quê? Tem férias, tem 13º, tem FGTS, tem seguro-desemprego. Então o trabalhador eventual, que trabalha eventualmente, ele tem só direito ao pagamento daquela prestação de serviço, porque ele não tem vínculo de emprego. Mas se for comparar o preço do dia da prestação do serviço, da hora de um dia eventual, acaba sendo muito maior do que um trabalhador assalariado. Por isso que muitas pessoas preferem trabalhar assim, não sem carteira assinada, trabalhando eventualmente em várias academias. Mas aí nós já temos uma questão de construção de jurisprudência, não é? Nós tivemos aí a legislação dizendo que o quê?
Aquela pessoa que trabalha eventualmente não tem direito trabalhista, mas o que acontece? Acontece que tem profissionais trabalhando 3 dias ou mais por semana em academias, 3, 4, 5 dias por semana na academia. É claro, mas ele só vai de manhã, mas ele só vai de tarde, não importa. No momento que ele passa de 2 vezes por semana, que ele vai a 3, 4, 5 vezes por semana naquela academia, o trabalho deixa de ser eventual. Ele passa a ser um trabalho com as características da relação de emprego. Ah, mas não tem carteira assinada. Isso não importa, porque no direito do trabalho, pelo princípio da primazia da realidade, mais vale o fato do que os documentos formais. Se ele está trabalhando 3 vezes por semana ou mais numa academia, ele tem direito ao reconhecimento de vínculos de emprego e pagamento de todas as diferenças salariais. Quais são? Férias, 13º, fundo de garantia, FGTS. Então como é que se faz esse cálculo aí? Por exemplo, ele faz de conta que ele dá aula na academia 3 vezes por semana e ganha R$1.000 seco, sem nada, R$1.000. O juiz vai considerar aquele R$1.000 como salário. Então se ele trabalhou ali 2, 3, 4, 5 anos, daqueles R$1.000 mensais, o juiz vai mandar recolher 8% de FGTS todo mês, pagar a indenização de 40% de FGTS, pagar férias sobre R$1.000 daquele tempo todo que ele trabalhou, aqueles 3, 4, 5 anos que ele trabalhou, 13º de todo aquele período e mais. Se ele não assinou o contrato de trabalho, a carteira de trabalho e não recolheu o FGTS, o empregado fica sem seguro-desemprego se é demitido. Então ele pode exigir uma indenização compensatória do empregador de seguro-desemprego de 5 parcelas de seguro-desemprego, quais seriam o salário dele. Então a média de R$1.000 mais 5.000 de indenização desse seguro-desemprego. Mas lembre, não se ele for eventual, que tenha 1 ou 2 vezes por semana. Se ele for 3 vezes por semana ou mais, ele vai acabar tendo todos os direitos trabalhistas. Inclusive recolhimento previdenciário, né, que é um outro problema. Muitos profissionais acabam não recolhendo previdência e ficam doentes, acontece um acidente e fica completamente desamparado, né? Aquele que trabalha só eventualmente, ele que tem a responsabilidade de recolher o seu INSS, não é? Quando ele trabalha, por exemplo, como personal trainer para pessoas físicas em casa. Agora, se ele presta serviço para empresas, ele tem que receber por RPA e essas empresas têm que recolher o INSS correspondente, mesmo que ele não seja empregado, né? Então, por exemplo, se ele trabalha para a empresa, eventualmente 1 ou 2 vezes a semana, não é empregado, mas a empresa tem que recolher o INSS e pagar ele com RPA como recibo de trabalho autônomo. Um outro problema é o estagiário, né? Que também muitas vezes atua e não tem um contrato de estágio formal, porque para você ter um estágio formal, você tem que ter um contrato específico de estágio entre a empresa, a universidade, né? E você tem que assinar. Se você trabalha como estagiário, por exemplo, e não tem um contrato assinado formal, a ausência de contrato de estágio dá o quê? Reconhecimento de vínculo de emprego também para o estagiário. Vai fazer o cálculo lá pelo valor da bolsa auxílio dele, tá? Então esse é um problema que eu queria ressaltar inicialmente, a questão do reconhecimento de vínculo daqueles que trabalham como empregados, 3 vezes por semana ou mais, e aqueles que eventualmente trabalham sem vínculo de emprego, que é uma prestação de serviço eventual. E isso tudo é reconhecido na Justiça do Trabalho por meio de testemunhas, por meio de provas documentais, não é? O processo trabalhista reconhece o direito dessas pessoas. Tranquilo? Bom, outro ponto específico que eu quero abordar é a questão da remuneração desses profissionais, né? Os profissionais da área de saúde, geralmente, educação física, área de saúde, fisioterapia, enfermagem, médicos, eles têm uma remuneração boa, de qualidade. Os médicos, né, têm um piso de uma média aí de R$8.000 hoje em dia, um piso, uma média, né, se você for ver, né, nos hospitais, tá? Enfermeiros também têm um piso bom, fisioterapeutas também têm um piso bom. A educação física,
como é uma profissão que foi regulamentada depois e passou por um processo todo de regulamentação e reestruturação, existe os sindicatos da categoria, existem os pisos profissionais de alguns segmentos, não de todos, e esses pisos profissionais são valores muito baixos, eu considero. Uma remuneração mensal de R$ 1.500, R$ 1.600 é muito pouco para alguém que é da área de saúde, é muito pouco para alguém que se dedica exclusivamente a um trabalho. Então, isso nós estamos falando de direito de trabalho, consolidação das leis de trabalho, negociação coletiva entre sindicatos e empresas. Isso é um papel do sindicato, o sindicato é que tem que fazer essas negociações todas. Eu vejo aqui, já olhei inclusive um parecer que teve sobre a questão da remuneração da educação física, não é? E existe um parecer técnico dizendo realmente que a remuneração do profissional de educação física está muito abaixo do mercado de trabalho com relação aos profissionais de saúde. Isso gera uma exploração de mão de obra de pessoas qualificadas, né? Que é uma desproporção muito grande. E falo também dos estagiários, que às vezes ganham muito pouco, também não se tem ali um piso, um valor dos estagiários de uma forma padrão para todos, né? O que se tem no sindicato aqui é algumas categorias, algumas convenções que abordam, por exemplo, o sindicato de clubes, né? Sindiclubes, sindicatos das empresas recreativas, tem alguns sindicatos que têm realmente a convenção coletiva. Mas, ao meu ver, seria necessário um trabalho mais forte nesse sentido para que reforçasse a importância da atuação do profissional de educação física e até, vou além, né? Como, por exemplo, o engenheiro tem um piso de categoria por lei, foi criado por lei, gente. E aí tem que ser respeitado esse piso. O piso profissional do engenheiro hoje gira em torno de R$ 8.000. Isso é lei, né? Então, além das negociações de acordos, de convenções coletivas, que melhoram realmente, que criam condições melhores, existe uma atuação do sindicato ao longo dos anos para melhorar as condições, mas ainda está faltando ainda um piso, que eu entendo, para os profissionais de educação física, não é? E nós temos ainda o salário mínimo nacional e nós temos também o salário mínimo regional, ou seja, nada impede que mesmo não se conseguindo fazendo algo no âmbito nacional, se coloque um piso mínimo no salário mínimo regional para os profissionais de educação física do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou de outro estado. Os pisos mínimos estaduais podem existir e já existem de diversas categorias, né? A lei sai todo ano colocando os pisos. Quer dizer que nós temos pisos aí de profissionais da construção civil, nós temos pisos de profissionais de várias áreas, né? De áreas até de pessoas que, por exemplo, não têm nível superior, que são pessoas de nível de primeiro, de nível fundamental e médio. E não se tem, né, um piso do profissional de educação física especificamente. Então, acho que, na minha opinião, dentro da legislação, para garantir uma questão de igualdade, é claro, né, você não pode pegar e jogar um piso lá em cima. Eu acho também que um piso de R$ 8.000 inicialmente ficaria inviável até para um dono de academia, para um clube, por exemplo, contratar um profissional de educação física. É óbvio, né? Mas a existência de um piso, de um valor melhor de mercado, gradualmente, isso pode existir e pode dar uma melhor condição de trabalho, tanto para os profissionais de educação física, quanto para os estagiários da área de educação física. Gente, se inscrevam no canal, cliquem ali no sininho para vocês receberem mais notificações quando tiver vídeos novos, né? Se inscrevam no canal, é totalmente gratuito, tá? Dê um like aí no nosso vídeo. Eu tenho aqui todo o material, eu tenho parecer, tenho convenções coletivas, acordos coletivos, todo o material da categoria. Então, se por acaso alguém... professor Merino e tal, eu preciso de cópia, eu quero ver se na categoria aqui é abrangida por essa convenção, por este acordo, etc.
pode dar um comentário aí no vídeo que eu envio para vocês por e-mail o material, disponibilizo o material para vocês. Um grande abraço e um beijo do professor Felipe Merino. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês, que vai ser sobre os profissionais de educação física concursados, aqueles que trabalham em serviço público. Vou falar dos direitos deles e também das questões de possibilidades de ações judiciais, tá bem? Um grande abraço!